Você já vivenciou um momento em que alguém que você antes via como um irmão, alguém em quem confiava para te proteger, de repente se torna a pessoa que você mais teme? Meu nome é Ashley, tenho 17 anos e esta é a minha história. Uma história sobre família, amor e a traição que se esconde atrás dos muros que você pensava que te mantinham seguro. Minha irmã Jess é a única pessoa em quem confiei de todo o coração. Ela se sacrificou tanto para me criar quando nossos pais não puderam. E Jake, o marido de Jess, era como o irmão que eu nunca tive, meu porto seguro, meu porto seguro. Eles pareciam perfeitos, flores, encontros românticos e um amor que me fazia acreditar em contos de fadas. Mas quando comecei meu próprio relacionamento, tudo mudou. O calor humano desapareceu, substituído por sombras de desconfiança, controle e raiva. Você consegue imaginar a sensação de quando a pessoa em quem você confiava se torna sua maior ameaça? Quando os olhares carinhosos se tornam cortantes e as perguntas que você antes acolhia agora te destroem? E nós? Essa pergunta me assombra todas as noites como um aviso que não consigo ignorar. Antes de nos aprofundarmos, conte-nos nos comentários de qual cidade você está assistindo. Aproveite o vídeo. Esta história não é só sobre mim, é sobre Jess e como lutamos para manter nossa família e nos manter seguros em um mundo onde até mesmo aqueles mais próximos de você podem se tornar estranhos e perigosos. Crescer nunca foi fácil para mim. Meus pais eram como duas estrelas distantes orbitando mundos separados, sempre próximos o suficiente para nos vermos, mas nunca próximos o suficiente para nos conectarmos de verdade. Suas brigas ecoavam pelas paredes do nosso lar desfeito e o silêncio que se seguiu era ainda mais alto. Eu era apenas uma criança, mas o peso dos erros deles pesava sobre meus ombros. Minha irmã, Jess, que mal havia saído da adolescência, tornou-se minha âncora. Ela se vestiu como ninguém lhe pediu para usar, a cuidadora, a protetora, minha segunda mãe. Jess não era apenas minha irmã, ela era a guardiã da minha infância. Lembro-me de ligar para ela 3 vezes por semana, sem falta, desesperada por uma voz que me fizesse sentir em casa. Ela me contava sobre sua vida, suas aulas, seus sonhos, seu amor por Jake. Ela pintava esse retrato dele como se ele fosse o herói de um livro de histórias, o tipo de homem que traz flores sem motivo, que transforma noites comuns em encontros mágicos. Eu me apegava a cada palavra, ansiando por um padrão de amor que eu nunca havia conhecido. Jake entrou em nossas vidas discretamente, mas logo se tornou parte da família, um irmão mais velho que eu finalmente tinha. O amor deles parecia inquebrável, seu lar, um santuário. Eu acreditava então que também havia encontrado um lugar seguro, especialmente depois que meus pais deixaram claro que eu não pertencia mais ao teto deles. Quando me expulsaram por me recusar a pagar o aluguel, Jess e Jake me abriram as portas. Foi um alívio, um vislumbre de esperança em meio ao caos. No começo, a vida com eles era como uma segunda chance. Jake acordava cedo, terminava sua rotina de ginástica e depois me levava para a escola com o meu Starbucks favorito na mão. Sua presença era reconfortante, como um escudo contra o mundo. Conversávamos sobre Jess, o bebê que eles esperavam e a vida além de toda aquela confusão. Eu me sentia parte daquele lugar. Mas, por baixo daquela superfície calma, sombras se escondiam, pequenas coisas que não se encaixavam perfeitamente na imagem. O jeito como as perguntas de Jake sobre minha vida amorosa eram cortantes, as vezes em que ele aparecia de repente quando eu estava sozinha, mesmo enquanto eu descansava na piscina ou enrolada na toalha depois do banho. Era sutil no início, fácil de ignorar como preocupação ou cuidado. Mas, lá no fundo, um nó se apertou no meu estômago. Um aviso que eu tentava ignorar. Eu me vi presa num nó apertado de gratidão e medo. A gravidez de Jess era de alto risco, frágil como vidro, e isso o tornava vulnerável de maneiras que eu não suportava expor. Eu não queria sobrecarregá-la ou abalar os alicerces da pouca paz que tínhamos. Mas morar com Jake se tornou um ato de equilíbrio entre o amor pela minha irmã, a confiança na família que eu tinha e o instinto crescente de me proteger. Meu mundo estava mudando, e eu estava em uma encruzilhada, entre me apegar ao que parecia seguro e adentrar o desconhecido para reivindicar minha própria liberdade. Enquanto eu lutava com esses sentimentos, um novo capítulo estava prestes a se desenrolar, um capítulo que testaria todos os laços e redefiniria o que família realmente significa.
Justo quando eu pensava ter um lugar para chamar de lar, um segredo começou a crescer dentro de mim, um segredo que eu não sabia como compartilhar. Alex. Ele era diferente de qualquer pessoa que eu já tinha conhecido. 19 anos, gentil e com uma força silenciosa que fazia meu coração disparar de um jeito que as histórias de Jess nunca fizeram. Nós nos conhecemos no rancho onde eu trabalhava, um lugar que havia se tornado meu refúgio, meu mundinho onde eu podia respirar. A família dele era dona do rancho e, lentamente, os dias que passamos juntos forjaram algo real, algo que eu esperava que pudesse ser meu. Mas havia uma linha que eu não podia cruzar, ainda não. Os olhos de Jake me examinavam todos os dias, suas perguntas sobre se eu tinha uma paixonite ou se alguém era especial pareciam brincalhonas, até que deixaram de ser. Eu me esquivava, mentia, guardava a verdade na esperança de que ela não destruísse tudo. Porque, no fundo, eu sabia que a verdade poderia explodir como um incêndio. E então chegou o dia em que contei a Jake. Achei que ele entenderia, talvez até me aceitasse. Em vez disso, seu calor desapareceu como uma centelha na escuridão. De repente, ele estava frio, distante, não mais o irmão em quem eu confiava, mas um homem irreconhecível. Suas perguntas se transformaram em acusações e seu olhar pesava, cheio de algo que eu não conseguia nomear. Raiva, ciúme, traição? Suas palavras cortavam mais fundo do que qualquer faca, me chamando de mentirosa, me acusando de esconder coisas. A dor da traição não era só minha, ela atravessava o amor que eu sentia por Jess e a confiança que eu um dia tive em Jake. E nós? Perguntou ele, com a voz rouca e o olhar arregalado. Aquelas palavras me assombravam. O que ele queria dizer com nós? Haveria algo que eu nunca tinha visto, algo por trás da superfície do casamento perfeito deles? A partir daquele momento, a mudança percorreu todos os cantos da casa. A presença de Jake era sufocante. Quando eu ia à piscina, nunca mais era só eu, Jake estava lá à espreita. Às vezes, ele nadava ao meu lado, mas seus olhos nunca me deixavam, como se guardassem algo invisível. Eu me sentia vigiada, impotente, como uma prisioneira na casa que antes eu achava segura. A parte mais difícil? Eu não conseguia dizer nada a Jess. A gravidez dela era como uma chama frágil, tremulando a cada batimento cardíaco. Eu não podia arriscar jogar lenha na fogueira que poderia consumir ela e o bebê. O silêncio se tornou meu fardo, minha prisão. Ao meu redor, vozes sussurravam, amigos que notavam a tensão, colegas de trabalho que perguntavam se eu estava bem. Havia Sarah, do rancho, que me ofereceu apoio silencioso, e o Sr. Daniels, meu instrutor de redação, que me incentivou a colocar meus sentimentos no papel, a encontrar força na minha história. Mesmo assim, a corda bamba entre o medo e a esperança parecia mais tênue a cada dia. Eu estava aprendendo, crescendo, mas o custo era alto. A pessoa em quem eu mais confiava estava desaparecendo, consumida por sombras que eu não conseguia afastar. E eu fiquei-me perguntando, seria este o começo do fim ou apenas a tempestade antes de um novo amanhecer? À medida que as paredes se fechavam, eu sabia que as coisas estavam prestes a chegar a um ponto crítico. O que eu escolheria, lutar pela minha liberdade ou permanecer trancada nos segredos que ameaçavam destruir tudo o que eu amava? A noite em que tudo se desfez está gravada na minha memória, o ar frio e denso de medo, o silêncio que gritava mais alto que qualquer voz. Eu tinha escapado, desesperada por um momento para respirar, para escapar do peso que me pressionava na casa de Jake. Pensei que uma caminhada sozinha clarearia minha mente, mas, em vez disso, tudo se transformou no meu pior pesadelo. Meu telefone explodiu com mensagens e ligações que eu ignorei a princípio, esperando que parassem. Mas então veio a voz de Jake, áspera, raivosa, implacável. Enchendo as ruas vazias com palavras venenosas destinadas a ferir profundamente. Ele me chamou de todos os nomes possíveis, cada um rompendo o frágil fio que me mantinha firme. Princesa que sempre consegue o que quer, ele cuspiu, sua fúria transbordando em ameaças e exigências para que eu compartilhasse minha localização. Meu coração batia forte como um tambor, num ritmo de pânico e desamparo. Eu recusei. Em vez disso, com as mãos trêmulas, estendi a mão para Alex. Sua voz calma era minha tábua de salvação, me ancorando em uma tempestade que eu jamais esperava enfrentar.
Ele veio, me encontrou tremendo no escuro e só foi embora quando me senti firme novamente. Mas a raiva de Jake não era dirigida apenas a mim. Quando Jess ligou, sua voz era alta o suficiente para nós dois ouvirmos, repreendendo, insultando, um homem se desfazendo diante dos nossos olhos. Jess, já exausta da gravidez difícil, acordou com a fúria dele, tão intensa que fingiu dormir sem querer provocá-la ainda mais. Ela ouviu pegar o celular, seus passos pesados enquanto me procurava. Estava claro, não era mais apenas raiva. Era medo se transformando em algo mais sombrio, algo perigoso. Lembro-me de ficar acordado naquela noite, tremendo demais para conseguir dormir, com as sombras do meu quarto se fechando como grades de prisão. Eu me sentia completamente sozinho, mas não destruído, porque a presença de Alex me lembrava que eu não estava. Dias depois, Jess e eu finalmente conversamos, com lágrimas nos olhos enquanto compartilhávamos nossos medos e arrependimentos. Ela se desculpou por não ter percebido os sinais antes, por se sentir impotente diante da tempestade que invadira nossa casa. Mas, juntas, tomamos uma decisão, não apenas de sobreviver, mas de retomar o controle. Nossa família não é perfeita. Somos fragmentados, frágeis, como tantos outros. Mas há força em encarar os momentos mais sombrios de frente, em escolher o amor e a segurança em vez do silêncio e do medo. Aquela noite marcou a linha entre o que era e o que tinha que ser. Eu não sabia o que o futuro reservava, mas de uma coisa eu tinha certeza, não podia mais ficar preso nas sombras. Depois daquela noite, tudo mudou. A vida que eu conhecia, repleta de momentos tranquilos com Jess e a ilusão de segurança, parecia irremediavelmente destruída. O medo se tornou meu companheiro constante, mas também a determinação. Percebi que não podia esperar que as coisas melhorassem, eu precisava agir não apenas por mim, mas por Jess e seu filho ainda não nascido. Precisávamos de um plano, uma saída da sombra de Jake antes que ela nos consumisse completamente. Comecei a me aproximar, primeiro de amigos em quem confiava, como Sarah, do rancho, cujos olhos gentis escondiam uma determinação feroz. Ela me oferecia carona para o trabalho, testes de sanidade quando as paredes pareciam se fechar. Depois, havia Alex, firme e forte, que eu via sem julgar e se tornava minha âncora quando as noites ficavam escuras demais para enfrentá-las sozinha. Sua família, de braços e corações abertos, me ofereceu um lugar para ficar, um refúgio da tempestade da qual eu estava fugindo. Em casa, Jess lutava contra seus próprios medos, a fragilidade da gravidez, a raiva de um marido que mal reconhecia. No entanto, mesmo em sua exaustão, ela era minha aliada mais feroz. Tarde da noite, sussurrávamos planos, compartilhávamos lágrimas e esperanças e nos fortificávamos com a presença uma da outra. Nosso vínculo, forjado pela dor e pela traição, tornou-se nossa armadura. Mas fazer um plano significava confrontar verdades dolorosas. Eu precisava me preparar para a possibilidade de Jake, cego pelo medo e pela raiva, não nos deixar ir tão facilmente. A ideia do conflito fazia meu coração disparar, a ideia de deixar Jess para trás, ainda mais insuportável. Eu me sentia dividida entre o amor e a sobrevivência, a culpa e a necessidade. Mesmo assim, lembrei a mim mesma que segurança não era egoísmo. Era sobrevivência. E sobrevivência era o primeiro passo para a cura. A cada ligação, a cada conversa tranquila com meu pai e alguns familiares de confiança, o projeto de liberdade começou a tomar forma. Combinamos que Alex e meu pai estivessem presentes quando Jess e eu mudássemos nossas coisas, uma demonstração de força contra a incerteza que nos aguardava. Eu sabia que o caminho à frente não seria fácil. As cicatrizes da traição e do medo levariam tempo para desaparecer. Mas, pela primeira vez em muito tempo, senti um vislumbre de esperança, de que talvez, apenas talvez, pudéssemos recuperar nosso futuro em nossos próprios termos. À medida que o momento de me libertar se aproximava, eu me apeguei a uma verdade. Não importa quão escura seja a noite, o amanhecer sempre chega. Partir não foi o fim, foi um começo. Um novo capítulo frágil, incerto, mas inegável. Enquanto Jess e eu empacotávamos nossos pertences, o peso de anos de dor e traição parecia pesado, mas, ao lado dele, uma força silenciosa crescia dentro de mim.
Não carregávamos apenas caixas, carregávamos nosso futuro carregado de esperança e da promessa de liberdade. Jess, apesar do cansaço e da preocupação com o bebê, tinha uma determinação feroz no olhar. Ela não era mais apenas minha irmã, mas uma guerreira lutando pela própria vida e pela pequena vida que crescia dentro dela. A decisão de pedir o divórcio não foi fácil, uma admissão de sonhos desfeitos, mas também foi uma libertação, um passo em direção à cura e à recuperação da felicidade. Alex era mais do que apenas um namorado agora, ele era meu porto seguro, meu santuário. Nosso primeiro encontro de verdade foi como resgatar um pedaço de mim que estava soterrado pelo medo. Com ele, o riso retornou e com o riso, a esperança de que a vida ainda pudesse ser bela, mesmo depois da escuridão. Mas a jornada à frente era cheia de incógnitas. As cicatrizes deixadas pela raiva e pelo controle de Jake não desapareceriam da noite para o dia. A recuperação de Jess testaria sua força e meu próprio caminho para a confiança e a cura seria longo. No entanto, em cada conversa sussurrada à noite, em cada risada compartilhada durante o café e em cada momento tranquilo de paz, reencontrávamos pedaços de nós mesmos. Nossa família, embora fragmentada, estava se recuperando. Meu pai, antes distante, interveio com uma nova disposição para nos apoiar. Amigos como Sarah e mentores como o Sr. Daniels continuaram a ser luzes-guia, prova de que, mesmo quando as tempestades mais sombrias nos atingem, nunca estamos verdadeiramente sozinhos. À beira desta nova vida, percebo que o crescimento muitas vezes vem acompanhado de dor. A traição me ensinou cautela. O medo me ensinou resiliência, a perda me ensinou o amor em formas inesperadas. E, apesar de tudo isso, estou aprendendo a me manter firme, não apenas por mim, mas por Jess, por Alex e pelo futuro que estamos construindo. Esta história está longe de terminar. É um testemunho do poder da esperança, da força que nasce da luta e da verdade inegável de que, não importa quão profundas sejam as feridas, novos começos são sempre possíveis. Muito obrigado por dedicar seu tempo para assistir a este vídeo. Seu apoio significa muito para nós. Se você achou a história relevante, por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal, isso realmente nos ajuda a crescer e a criar mais conteúdo para você. Também adoraríamos ouvir suas opiniões e feedback nos comentários abaixo, então não hesite em compartilhar. Sua contribuição nos ajuda a melhorar e a trazer histórias que realmente ressoem com você. Obrigado novamente por estar aqui conosco.